Oi, som. Joia. Obrigado. Fico mais inspirado, né? Poder compartilhar a palavra com a visão rubro-negra. Isso aí. Meus irmãos, nós estamos no nosso sexto encontro aqui. Estamos estudando, como o Rogério falou com propriedade, esse livraço. Livros muito profundos, muito densos. E a gente está se metendo aqui a mexer nesse escrito, né? O escrito do apóstolo Paulo sempre é um escrito muito carregado de significado, de profundidade. Então, nós vamos lá nessa série de meditações. Obrigado. Obrigado. Então, nós vamos trabalhar hoje, terminar o capítulo 1. Teve uma vez aqui na igreja que eu trabalhei 62 sermões em Romanos. Nós trabalhamos bastante em Romanos. E é pouco, irmãos. Nós trabalhamos 1 ano e meio em Romanos. Pregamos. E teve outra vez no início da igreja que eu passei 1 ano todo na EBD, em Romanos. Então, Deus nos ajude. Ok? Vamos lá. Isso. Então, nós estamos aí no encontro CIES. Então, nós vamos fechar esse primeiro capítulo, 23 versículos. Vamos chegar hoje no finalzinho. Para o pessoal me ajudar aí. Isso. Agora sim. Encontro 6. Eu coloquei esse título, os desdobramentos do poder incomparável. Que poder incomparável é esse? Nós vamos ler juntamente com os irmãos, recapitulando, que nós temos visto como a Trindade Santa agiu para que fôssemos feitos filhos adotivos de Deus. Tá, irmãos, na introdução da carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1, verso 3 ao verso 14. E a oração de Paulo pelos crentes destinatários que a gente viu a vez passada, para que Deus abrisse os olhos do coração, para que enxergassem a grandeza da herança divina em Cristo. Tem uma música, Abre os Olhos do Meu Coração, né? Então, os olhos do coração, o coração no Antigo Testamento, aí, irmãos, por isso que as pessoas às vezes vêm. Eu começo onde? Pelo grego ou pelo hebraico? Pelo hebraico. Por quê? Porque mesmo que o Novo Testamento tenha sido escrito originalmente em grego, é a escritura basicamente de judeus. Então você vai usar o texto grego, mas o sentido é hebraico. Então o apóstolo Paulo, ele está trabalhando exatamente com um sentido aqui. Porque o coração é o centro da determinação de tudo. Aí isso aí vai junto, vontade, pensamentos, sentimentos. Tem outra coisa aqui, imaginação. Tudo está nesse termo coração, ou seja, é o ser interior, não há divisão. Quem faz essa divisão é o grego, né? Corpo, alma e espírito, que a gente está acostumado, né? No hebraico não tem isso. O homem é um ser só, e junto com ele o corpo. Por isso que fala no capítulo 15 aos Coríntios que nós vamos ter um corpo espiritual, semelhante ao de Cristo. Tudo está interligado, irmãos. Não tem diferença, né? Ah, eu vou cuidar do meu espírito e deixar o meu corpo de lado. Não tem. Você tem que cuidar dos dois. E tudo vai ser restaurado pelo Senhor. E está sendo restaurado. Quando Paulo fala do olho do coração, fala da interioridade. Por exemplo, a questão da decisão, as nossas decisões. O que vai fazer diferença naquilo que eu escolho? Então, o apóstolo Paulo trabalha esse termo, que é um termo lá do Antigo Testamento, para que enxergasse a grandeza de quê? Da herança divina em Cristo.
E essa herança em Cristo, irmãos, é muito interessante. Por quê? Porque ela vai determinar as nossas escolhas. Por que que eu vou escolher uma coisa para ficar no mundo, como o Rogério falou aqui, né? A questão do pecado, a questão da carne, a questão do sistema mundano. Por que que eu vou fazer essa escolha se eu tenho uma herança muito melhor? Um exemplo disso no Antigo Testamento. Quando o irmão de Jacó troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, que ele estava com muita fome. Então, esse imediatismo do Esaú de estar com fome e ter que comer, e ele faz qualquer coisa para isso. Irmãos, nós como crentes temos que lembrar dessas coisas. Então, quando nós temos iluminado o olho do nosso coração, que nós vamos aumentar esse olhar, convivendo com o Senhor, nós vamos ficar muito mais fortalecidos, né? Com Jaquim e Boaz, para ter ao mesmo tempo o sustentáculo e ao mesmo tempo poder para escolher. Então isso vai fazer diferença. O que o apóstolo Paulo está falando? A herança em Cristo é algo insuperável. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele está falando para uma igreja que está precisando ouvir sobre isso. Veja, é uma igreja que está sendo perseguida pelo Império Romano. Irmãos, tem gente morrendo, tem gente sendo perseguida, tem gente sendo presa. Isso é uma realidade. O que o apóstolo Paulo está falando? Está falando que a nossa herança em Cristo é maior do que tudo isso. E a gente vai ver isso de forma clara no Apocalipse. Ou seja, pessoas que estão sofrendo, sendo perseguidas, sendo mortas, mas que o Senhor está mostrando que quem domina sobre tudo é Ele. Capítulo 4 mostra o Deus Pai sentado no trono e todos os seres angelicais, os seres viventes, adorando a esse Senhor. E no capítulo 5, o próprio Filho, o Cordeiro, que está no centro ali da adoração. E todos também adoram. No capítulo 19 e no capítulo 22, o apóstolo João ele fica tão embevecido com a revelação que vem do anjo, que ele quer adorar aquele anjo. E o anjo nega a adoração, porque ele não é digno. Fala, adora a Deus, eu sou conservo teu. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que lembrar sempre. Quando lá no serviço alguma coisa, alguém colocar para a gente fazer errado, a gente lembrar. Mesmo que a gente perca dinheiro, mesmo que a gente perca posição, a gente lembrar a quem nós estamos servindo e o que é maior do que aquele momento. É como se fosse um prato de lentilhas ali para nós trocarmos. A gente tem que lembrar dessas coisas. É o que o apóstolo Paulo está falando. Lembramos da nova Jerusalém que desce do céu. Ele termina falando sobre o grande poder de Deus que agiu sobre nós nessa obra de filiação no verso 19. Então, meus irmãos, outra coisa aqui, nós temos que valorizar todo dia o que foi feito por nós. Não foi só a ida de Jesus para a cruz, foi na eternidade, diz, nós já tratamos aqui, antes da fundação do mundo, foi arquitetado um plano, e um plano do Senhor, da Trindade Santa. O Pai nos amou, o Pai deu o seu Filho veio, foi até a morte vexatória de cruz, e o Espírito Santo veio e habitou em nós, nos selando como uma carta bem endereçada que vai chegar à eternidade. Tudo isso foi feito para quê? Para que eu fosse filho adotivo do Senhor. Então tem que lembrar disso também. Na hora que o pecado bater a minha porta, eu tenho que lembrar disso e honrar o Senhor. No verso 19, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu falei dessa palavra aqui, a eficácia. Quer dizer o quê? Que todo o poder que Deus usou na obra de restauração das nossas vidas, que nós no capítulo 2 vai falar que nós éramos filhos do diabo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora a eficácia do poder de Deus para nos transformar em filhos adotivos do Senhor. Então,
Essa eficácia significa que todo o poder que Deus determinou não foi perdido. É o que ele fala lá no Antigo Testamento em Isaías: a palavra de Deus não voltará vazia, ela vai cumprir tudo o que lhe apraz para poder retornar. Então não há perca, nem a perda de poder do Senhor na atuação em nós. Tinha um pugilista dos anos 80, início dos anos 90, um dos melhores de toda a história do pugilismo. Ele era peso galo. Se chamava Júlio César Chaves. A luta dele era um espetáculo, porque ele não dava um golpe em vão. Todo golpe que ele acertava era para derrubar. Sensacional, extremamente técnico, rápido. Os golpes entravam na hora certa. Ele não ficava dando murro ao ar, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, capítulo 9. Eu não fico esmurrando ao ar, ao léu, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu não seja achado indigno. Então ele esmurrava o seu próprio corpo. Júlio César Chaves, ele acertava os golpes na hora certa, ele não jogava golpes ao ar. É exatamente essa palavra eficácia quer dizer isso. Deus, ele não faz as coisas por acaso. Deus não lança o poder dele de qualquer jeito, que uma parte vai ser perdida. O poder de Deus na restauração das nossas vidas foi usado 100% eficazmente. Atingiu o alvo. Tá? Então, é exatamente isso que o pugilista fazia, é exatamente isso que acontece nessa palavra. Ou seja, não há o desferir dos golpes de Deus de forma inadequada. Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, Deus chega na hora certa e na medida certa, nem mais nem menos. Deus é perfeito, irmão. Teve um pastor que ele pôs uma vez um testemunho muito interessante. Ele ia orar pelo filho, ele era tão preocupado, porque ele já sabia, um homem que já tinha vivido alguns anos, já sabia como o mundo era, e hoje o mundo está pior. E ele ia orar pelo filho dele, ele falava assim: Senhor, abençoa ele, abençoa a mente dele, abençoa quando ele entrar na escola, Senhor, tapa os ouvidos dele, quando ele estiver ouvindo as aulas, que não deve ouvir alguma coisa, Senhor, vai à frente dele, Senhor, guarda ele no ônibus, Senhor, guarda ele quando descer do ônibus, Senhor, guarda, e vai, aí vê assim, aquela eficácia do Espírito. Por que você não ora para eu guardar ele que eu faço tudo? Né? Para que isso aí? Ah, era a preocupação dele. Ele queria dar ordens para Deus e indicar, como se Deus não soubesse fazer o que precisava ser feito. Um cara que eu orava com ele, aí ele ia orando, né? Aí um dia eu não aguentei. Ele ia orando: Senhor, protege a carenagem do avião. É alguém da família dele que ia viajar. Protege o piloto para que não haja erro. Senhor, protege a parte hidráulica. E fui. E a oração não terminava, sabe? Eu já estava agoniado. Aí, quando ele terminou, eu falei assim: você esqueceu de orar pela rebimboca da parafuseta e pelo pino da grampola. Ele é verdade. Dá para entender, irmãos? É como se a oração dele fosse Deus. Como se não tivesse um Deus todo-poderoso. Isso é o nosso coração. O apóstolo Paulo fala a eficácia da força do seu poder. São três palavras: eficácia, força e poder. Tudo junto. A força e o poder é como se fosse, ou seja, um poder muito superior a todos que existem, no céu, na terra e debaixo da terra. O apóstolo também, como vamos ver, começa o último trecho do capítulo 1 tratando sobre esse poder divino em Cristo. Se lembra essa locução aqui que nós falamos em Cristo ou em Jesus, ela aparece praticamente aqui na pena do apóstolo Paulo. Tudo isso é o apóstolo Paulo. Então ele vai usar outra locução que se chama no Evangelho.
mais de 70% das vezes que aparece no Evangelho é da pena do apóstolo Paulo. Então, em Cristo também, das vezes que aparece no Novo Testamento, praticamente o apóstolo Paulo que trata sobre isso. E aqui, meus irmãos, a gente vai ver o que? O poder de Deus agindo em Cristo. Agora vai mostrar a posição de Jesus no universo. Quais os desdobramentos para nós que somos a sua igreja? Porque aqui vai vir sobre a igreja do Senhor, depois do 2 ele vai tratar, a partir daí, tratar praticamente sobre a igreja do Senhor. Qual a ligação do poder de Deus, Pai, em cima de Jesus Cristo, que age sobre nós e qual a relação com a igreja do Senhor e conosco, que somos filhos de Deus? É exatamente sobre isso que a gente vai estudar hoje. Antes, para a gente aquecer, qual seria a maior manifestação do poder de Deus no ministério, na vida de Cristo para você? Compartilhe aí com quem está ao seu lado. Qual seria para você a maior manifestação do poder de Deus no ministério ou na vida de Cristo? Compartilha. Oi, deixa ele dar. Obrigado. Vamos lá? Irmãos, essas perguntas são muito difíceis. Qual é a maior manifestação, né? Você vai tentando mexer. Irmãos, talvez não tenha uma resposta para isso. Mas assim, talvez a manifestação maior tenha sido na ressurreição de Cristo, né?
Talvez tenha sido na ressurreição de Cristo. E a gente vai ver o porquê do apóstolo Paulo trabalhar essa ressurreição. Irmãos, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, ele está morando em nós. Que poder que nós temos. Cadê o microfone? Ajuda aí, Dito. Passa lá, Rogério, quer falar. Pastor, nós aqui estamos discutindo justamente isso, né, sobre a ressurreição e tal. Inclusive, até comentando que o Mel Gibson ele vai lançar Uhum. agora nesse março, a continuação da Paixão de Cristo sobre a ressurreição, Uhum. fala sobre a ressurreição, porque 40 dias depois ele vai lançar a segunda parte do filme falando sobre a ascensão. Aí a gente fala uma questão sobre a questão do estudado do eu já vi muitos estudiosos falando que existe a possibilidade de ser verdadeiro o estudado, outros dizem que pode ser uma falsificação. Né? Aqueles que dizem que é verdadeiro dizem que aquele rosto que tem no sudário, quando Jesus ressuscitou, o brilho dele foi tão grande que deixou a marca. O senhor tem assim, alguma posição em relação a isso, em relação ao que os estudiosos falam do sudário do brilho? Não, não tem. Eu nunca busquei estudar sobre isso. Mas, assim, o que eu vejo lá é que não tem uma palavra final sobre isso. Né? Muita especulação. Mas eu não sei. Eu nunca me aprofundei. Tá? Se alguém quiser se aprofundar, é uma boa também. Mas, assim, tem muita especulação, né? Sobre isso. Então, o filme dele vai ser lançado agora? É porque ele estava fazendo esse filme já tem um tempo, né? Vai ser agora, então. Olha. Então, meus irmãos, qual seria a maior manifestação do poder de Deus no ministério ou na vida de Cristo para você? Irmãos, talvez, pegando o nosso texto aqui, talvez seja isso. Talvez seja a ressurreição de Cristo. E a gente vai ver que não é só a ressurreição. É por que que Jesus ressuscitou? Por que que Jesus ressuscitou? Essa é a grande coisa aqui dentro do texto que nós vamos analisar hoje. Então, ele exerceu esse poder, eu estou lendo na NAA. É interessante, nós vamos ver, por exemplo, ó, nesse texto aqui, o 21, aqui, ó, acima de todo principado. Na NVT está melhor traduzido. Porque imagine que a palavra aqui no original não é só acima, é muito acima. Quem tem a NVT aí? Pode ler aí para mim. O 21. O 21. Perfeito. Isso. Ótimo. Então aqui, irmãos, ó, eu não sei porque que o tradutor pôs aí acima, mas a palavra é clara, é muito acima. Porque quando a gente for falar nessa palavra, eu já comecei lá no iniciozinho quando a gente começou a estudar Efésios, tá? Que é o quê? Essa palavra acima das regiões celestiais. E para o judeu, você vai pegar principalmente na literatura apocalíptica, que a gente pensa que o Apocalipse só é o de João. Aquela é uma forma de literatura do século II a.C. ao século II depois de Cristo, chamada literatura apocalíptica. Por exemplo, você sabia que tem Apocalipse de Abraão? Tem o livro apócrifo Apocalipse de Abraão dessa época. É um tipo de literatura. E lá fala, eu estudei esse livro, eu fiz trabalho em cima desse livro, por isso que eu estou falando para vocês. Mas não tem só esse, tem inúmeros. Por exemplo, quando diz lá que o corpo de Moisés foi disputado por Miguel e pelo inimigo, está lá na literatura apocalíptica também. Então, assim, a Assunção de Moisés é um livro. Então, lá, pasmem, falam, a gente já tem uma pitadinha disso aí, quando o apóstolo Paulo fala, olha, eu conheço alguém que não sei se no corpo ou fora do corpo foi ao terceiro céu. Você fala, gente, mas tem 3 céus? Pois em Apocalipse de Abraão tem 7 céus.
quando o apóstolo Paulo fala, né, de Epuranos, que é o Uranus, céu, né? A gente vê isso na escola. Você tem o quê? O local das decisões espirituais de tudo do universo. É mais ou menos o sétimo céu. É onde está o trono de Deus. Aí você fala, mas isso é um lugar? Não, é espiritual. Dá para entender? E não tem como você falar. É igual você mensurar a eternidade. Perguntaram para um sábio chinês o que é eternidade. Ele falou: imagine um pardal roçando o bico lá no Monte Everest, lá de cima até embaixo. Um pardalzinho. Imagine agora esse monte se tornando em areia. Uma vez por ano, o pardalzinho tocando isso. Pois é, a eternidade não chega nem perto disso aí. É muito mais. Dá para entender, irmãos? Não é um lugar físico, é um lugar. Eu estou usando um lugar para a gente tentar enxergar espiritual, onde tem as decisões. Então, acima de todos os céus. É isso aí que Paulo está falando. Possivelmente ele está usando uma linguagem apocalíptica para falar. Aí você vai ver o quê? No 4, repito, e 5, esses capítulos são chave no Apocalipse. Para mostrar o quê? A autoridade do Senhor, do trono dele, e a autoridade do Cordeiro, que é a mesma do Pai, ali no Apocalipse. Tá? Então, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo usa esses termos, a gente vai vendo que ele pescando, né, nesse tipo de literatura. Então, acima de todo principado, o que é principado? O que é potestade? O que é poder? Domínio. E de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esses dois versículos, o 22 e 23, é super difícil de traduzir. Super, mas super mesmo. Tá? Dos versículos. Esse aí chega na tradução, talvez, ao capítulo 14 de 1 aos Coríntios, que para mim, é um dos textos mais difíceis da Bíblia, capítulo 14. Tá? Vamos lá enfrentar. Hoje, com a graça do Senhor, queremos analisar e aplicar a atuação do poder divino em Cristo e os seus desdobramentos. Onde esse poder vai chegar para nós? Porque depois o livro de Efésios vai falar sobre a igreja. Mas antes de falar sobre a igreja, vai falar da onde a igreja veio, irmãos. Irmãos, a coisa mais espetacular que tem no universo para nós aqui, tá? Como seres criados, é fazer parte da igreja. Não só achar que a pessoa é da igreja, como o Maurício brinca, né? Ó, você é da igreja, mas ser da igreja mesmo, porque a gente está participando de tudo que Paulo está falando. E isso é algo extraordinário, que não tem preço, não tem dinheiro, não tem posição, porque tudo Jesus está acima. Ele está acima de tudo. E nós estamos com ele. Nós somos o seu corpo. Tá? Então vamos lá. Vamos para o texto. Verso 20. Ele exerceu esse poder em Cristo. Está falando ele, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. É bom também, quando você lê o capítulo 2, eu chamo capítulo, mas está errado, Salmo 2. Você lê, você vai ver a relação do pai com o filho, desde lá. Sobre essa questão régia, sobre a questão de ser rei, da realeza do filho e do pai. É como se fosse assim, sentar à direita, né? Como é isso? Tudo do Antigo Testamento já vai tendo que indícios e orientações. Por exemplo, esse mês eu estou lendo um capítulo de Levítico por dia. Eu estou no 15.
A gente lê aquilo ali, nossa, que negócio chato, não sei o quê. É porque a gente não está entendendo, porque ali tem muita coisa importante. Muita coisa importante. Então, não é por acaso que tem metáforas que foram colocadas ali no Antigo Testamento para a gente visualizar. O Antigo Testamento é uma riqueza espetacular, para a gente visualizar o que vai ser no Novo Testamento. Eu vi uma vez um pastor falando que o Antigo Testamento não presta, não serve para nada, né? Ele só pregava o Novo Testamento. Gente, isso é um absurdo. Por exemplo, a gente está falando aqui praticamente coisas do Antigo Testamento. Aqui para entender o que o Paulo está falando sobre Jesus. Então ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então vamos fazer pergunta para o texto. Quem exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais? Ele, Deus Pai, tá? Deus Pai. No verso 17, o texto bíblico define que é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que a gente viu isso aqui. Então foi o Pai que ressuscitou Jesus Cristo. Ele fala aqui da função do Pai ressuscitando a Jesus Cristo, mas você vai para Romanos, fala que foi o Espírito. Aí você fala, pronto, agora entrou em contradição. É porque o Pai e o Espírito estavam juntos, ressuscitando a Cristo. E pasmem, ele fala que é o mesmo Espírito que está sobre a igreja, sobre o crente, está dentro do crente. Então, meus irmãos, no verso 17 fala Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, da glória. Então, aqui no texto, quem ressuscitou a Jesus foi o Pai. Agora, por que ele ressuscita a Jesus? Essa é uma pergunta. Várias respostas para essa pergunta. Ele, o Pai, exerceu esse poder em quem? Aí vem aquela. Paulo fala constantemente, em Cristo. Então, no Cristo, houve a manifestação do Pai ressuscitando. De que forma o Pai exerceu esse poder em Cristo? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Aqui eu quero dar outra palavra. Irmãos, o ressuscitar não foi só o ressuscitar. Cristo foi colocado acima de todos. Que ele vai falar à frente de todo nome no céu. E ele vai falar isso aos filipenses naquele hino da igreja primitiva, que fala que Jesus é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. E todos vão ter que prestar continência ao Senhor, se dobrar e reconhecer que Ele é Senhor para a glória de quem? De Deus Pai. Então a ressurreição não foi só a ressurreição, teve um objetivo. Por exemplo, nesse texto, mostrar que Jesus é superior a todos. Ele foi colocado, diz ali no texto, acima, nas regiões celestiais, que eu falei, epuranos, ou seja, acima, a preposição ep, junto desse texto, fala do quê? Acima das regiões celestiais. Se fosse no contexto de Apocalipse de Abraão, seria o quê? Aonde está o trono do Senhor? E não é o trono porque diz que ele vai sentar à direita do trono? Isso, irmãos, é figura régia, de regência, de rei. Ou seja, tinha o rei e o filho, que já era prometido biologicamente. O filho mais velho, que ia ser o seu sucessor, ele já começava a sentar à direita no trono. Então, assentar significa posição de autoridade e de poder. E qual é essa posição? Acima de todos e de tudo. Ele exerceu esse poder em quem? Em Cristo. De que forma o Pai exerceu esse poder em Cristo? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. O batismo de Jesus, capítulo 3 de Mateus, é um texto espetacular. Porque Jesus, ele vai e ele cumpre a justiça da lei. Mesmo ele não precisando de ser batizado, ele faz para dar exemplo de que todos deveriam fazer.
para cumprir a justiça. E ele vai ali. Já imaginou, irmãos? Eu fico me colocando no lugar de João Batista. Você está ali batizando, aí vem, aí batiza um, batiza outro. Quando você vê, aquele que Deus Pai tinha falado, este é o Filho, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já imaginou? Aí você está assim, aí você olha, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus, ele não desce da posição dele. Ele falou, eu sei, mas faça para que se cumpra a justiça. Que assim vai ter que ser no reino de Deus. E aí vem, João batiza, aí vem do céu, em forma corpórea de pomba, descendo sobre ele, a prova da trindade, né? E a voz do céu. Então, a pomba descendo em forma corpórea, o espírito, a voz do céu fala, este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. Já imaginou isso? Que coisa maravilhosa. Aí você está no capítulo 9, ali mais à frente. Aí você tem o que? A manifestação, a amostra da glória de Jesus Cristo, do Jesus ressurrecto. Aí vem o que? Uma luz poderosa. Aí aparece ali Elias. Já imaginou isso, irmãos? Moisés, Elias batendo papo com Jesus, né? Aí vem da nuvem uma voz de novo do Pai. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Alguns autores colocam o quê? Moisés como a lei, Elias como os profetas, lei e profetas, o Antigo Testamento. Eu acho muito boa essa interpretação. Lei e profetas, o Antigo Testamento falando, estamos passando o cajado para aquele que é o cara. Aí entrega, eu falei isso uma vez, uma irmã falou, não fala isso não, mas não deu, eu falei de novo. Cajado para aquele que iria vir. Este é o meu filho amado, a ele eu vi. Ou seja, o que ele falar, está falado. Então, meus irmãos, Jesus, ele, né, está assentado à direita nas regiões celestiais, acima de todo poder, de toda autoridade, onde seria, não é onde, porque não tem um lugar físico. Não dá para a gente falar, é muito profundo isso. Mas para a gente entender, é o local onde está o trono do Senhor. Então, essas regiões celestiais seriam exatamente aonde tem o trono do Senhor e aonde toda designação do universo eficaz é dada por Deus. E ponto final. Agora, irmãos, vamos pensar. Se Deus é tão poderoso, se Deus ressuscita Jesus Cristo para mostrar não somente que ele é poderoso para ressuscitar, mas porque Jesus é aquele que é o Messias prometido. Que tudo estava prometido para ele vir para restaurar não só a igreja, mas o universo todo. Se Jesus é esse que foi prometido e a ressurreição mostra isso, né? Porque, irmãos, vamos lá. No Antigo Testamento teve ressurreição? Algum profeta orou por alguém, a pessoa ressurgiu? Quais? Vamos lá, vamos refrescar a memória. Eliseu, Elias, quem mais? Teve mais gente, né? Agora a segunda pergunta. Esses que foram ressurrectos, eles morreram de novo? Ou eles ficaram vivos para sempre? Dá para entender a diferença para Jesus? Jesus vive, está à destra do Pai, assentado lá nas regiões celestiais. Então, essas regiões celestiais é o quê? Olhando da autoridade do governo do Senhor, é o lugar onde todas as decisões que Deus quer que sejam dadas, vão ser dadas e vai acontecer. Porque Deus, voltemos ao iniciozinho, o poder dele é eficaz. Ele não perde nada. Agora, irmãos, vamos raciocinar do outro lado. Por que a gente está passando tanto problema? E no Apocalipse, aquele povo sofrendo, e morrendo, e sendo encarcerado. O apóstolo Paulo, ó,
Porque Deus quer. Não é porque o diabo é poderoso, não é porque tem governo poderoso que determina, não é porque o governo da Coreia do Norte agora está passando para as mãos de uma mulher. Nada disso. Isso é porque Deus quer, porque Deus faz, porque Deus permite. Se Ele não quiser, não acontece nada disso. Mas para entender como isso muda a nossa perspectiva da nossa vida, que a gente não tem que se preocupar com as coisas, a gente tem que obedecer ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Então, o que seriam essas regiões? É o local onde seria ali o trono do Senhor, o trono glorioso, onde o Senhor está assentado e à sua direita agora, depois da ressurreição, Jesus Cristo está sentado. Versículo 21. Acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Vamos trabalhar aqui esse texto. Onde ficam essas regiões celestiais? A gente já respondeu. Acima de todo principado, e aqui a posição de autoridade. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, tem um texto belíssimo no finalzinho do capítulo 8 aos Romanos, porque o capítulo 8, o apóstolo Paulo entra falando do sofrimento dos crentes, que é inerente à posição do crente. Ele vai falar sobre o sofrimento. Aí tem até uma música, né, que fizeram depois. Nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É um sambinha. O Dito sabe do negócio aí. E o outro Igor também. Pegou o texto e colocou a música. Então está falando, irmãos, que tudo está no poder de Deus, que nada foge ao poder dele, mesmo em meio a grandes tribulações. O Senhor está no controle. E a gente tem que lembrar disso, principalmente na hora das tribulações. Por quê? Porque isso acalma o nosso coração, isso direciona, isso dá paz, isso traz aquilo que o Rogério falou, a base, o equilíbrio, o estabelecer das coisas. Ou seja, Deus coloca tudo no seu devido lugar. E ele fala aqui não só do presente século, mas também do vindouro. Irmãos, principados. Essa palavra aqui é a mesma palavra para falar de início, de base, de alicerce. E ela, duas coisas ela designa, principalmente no Novo Testamento, para Jesus. Mostrar que Jesus é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Você vai ver isso em Colossenses 1,18, Apocalipse 1,8, que ele vai chamar de Jesus de Alfa e Ômega, ou seja, o início e o fim da história. Em Apocalipse 21,6, 22,13. Então, meus irmãos, o autor bíblico, em várias áreas, ele vai usar para designar para Jesus. Ou seja, ele é o príncipe, ele é o dono do poder. Mas, irmãos, na pena do apóstolo Paulo é usado principado para forças espirituais do mal. Você vai ver isso, Romanos 8, 38, 1 aos Coríntios 15, 24, Colossenses 1, 16 e Efésios, vai aparecer aqui, ó, Efésios 1, 3, Efésios 1, 21, 2, 6, 3, 10 e 6, 12. Portanto, quando fala de principado aqui, está falando o apóstolo Paulo de forças espirituais do mal. Agora, não é todo, em todos os lugares que você vai achar essa palavra que vai significar forças espirituais do mal, porque eu já acabei de explicar que é usada também para Jesus. Mas nesse texto aqui, o contexto é o quê? Forças espirituais do mal. Isso é o que o apóstolo Paulo usa. E no capítulo 6, verso 12,
fala exatamente da nossa luta contra essas forças espirituais do mal que agem nas regiões celestes. E ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra o homem em primeiro lugar, é contra as forças espirituais do mal que são hostis à Trindade Santa. Potestade, irmãos, essa palavra ela é utilizada no Novo Testamento em alguns sentidos. Por exemplo, poder de escolha. Eu tenho poder para escolher. Paulo vai falar sobre isso, 2 Tessalonicenses 3:9. O apóstolo João usa também no capítulo 10, verso 18, e o apóstolo Paulo vai usar para o poder de Deus escolher. Por que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú? Para não falar que odiou Esaú. Poder de escolha, ele tem poder de escolher. Como nós temos poder de escolher, por exemplo, o curso que a gente vai fazer. A Karen podia ter feito para que artes plásticas, ficar pintando quadro, né? Ela escolheu fazer medicina. O Rogério aqui, né? Falando, olha, como professor, né? Aí vai lá e vai fazer para a história. O outro ali para a geografia. Aí tem gente que faz para biologia, mas não exerce, mas fez, não é? Isso é um poder de escolha que eu tenho, eu vou lá, escolho e faço. Por exemplo, hoje eu vim com a blusa preta, né? Porque eu quis vir. Poderia vir com outra blusa. Isso é um poder de escolha que a Bíblia fala que é essa palavra, ou seja, potestade. Outra acepção dessa palavra, capacidade ou força que alguém é dotado para fazer. Ele tem força. Por exemplo, Sansão, ele tinha força, irmãos. Diz que ele pegou os portões daquela cidade, eu não lembro do nome, e arrancou e foi levando aqueles portões. Ele tinha poder, ele tinha capacidade para isso, era dotado para isso. A outra acepção dessa palavra, autoridade ou influência, o direito sobre algo, alguém. Ou seja, aqui é usado para mostrar que a pessoa tem capacidade de influenciar outro. Já viu alguém que está falando e ela convence? Por exemplo, tem um pastor amigo meu que ele vai fazer propaganda de livro, eu já vou tirando o cartão da carteira, porque ele me convence a comprar o livro. Impressionante. Isso é um poder de convencimento que também está dentro dessa palavra. Alguém que tem autoridade ou influência sobre alguém e sobre outro. E aqui é que vem essa palavra calhar sobre o nosso texto, ou seja, seres espirituais que possuem poder acima dos homens. É a palavra potestade. Então, para governar, para influenciar, e é usado também pelo apóstolo Paulo com relação, irmãos, a seres espirituais hostis a Deus e ao seu povo, que são contrários a Deus e ao seu povo. Você vai ver isso em 1 Coríntios 15, 24, Efésios 3, 10, Colossenses 1, 16. Qual a diferença do primeiro para o segundo? Nenhuma. Paulo está usando o quê? Uma figura de linguagem que é ênfase. Está falando para enfatizar desse poder desses seres espirituais. A terceira, poder, palavra também utilizada aqui pelo apóstolo Paulo, vocês estão vendo que não tem diferença. O poder do mal também fica claro, o mesmo sentido das duas palavras. E aqui, meus irmãos, domínio, que era usado, por exemplo, para os imperadores. O imperador tinha domínio, é a mesma palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo. E, mais uma vez, não há diferença aqui para os seres espirituais. Mas o apóstolo Paulo começa agora a abrir também para governantes humanos, porque na última parte ele diz: e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Inclusive, ele está usando aqui autoridade, governos humanos. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Tanto governos espirituais do mal, como governo humano estão abaixo de Jesus Cristo. Ele está, o Senhor Jesus Cristo, acima de principados, de potestades, de poder, de domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. O poder do Senhor Jesus Cristo está acima,
Onde é marcado isso? É marcado pela obra de Deus Pai ressuscitando Jesus e colocando ele na posição de destaque à sua direita, assentado e mostrando que o Senhor Jesus Cristo tem o mesmo poder e autoridade para governar o universo. Verso 22: E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Meus irmãos, eu lembro do texto quando Josué prendeu aqueles 5 reis. Diz que Josué pisou no pescoço deles para mostrar o quê? Que Josué tinha autoridade sobre aqueles reis. Inclusive, depois ele mata esses reis. Quando nós vemos aqui, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aqui, meus irmãos, quando a gente lê na Ara, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode pensar que a igreja está acima. Isso é o grande problema. Eu não falei que esse texto é difícil de traduzir? Pois está falando do Senhor Jesus Cristo e continua a falar do Senhor Jesus Cristo e vai começar a falar da relação do Senhor Jesus Cristo com a igreja. Quem sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo? O Pai de novo. O Pai ressuscita Jesus, o Pai põe Jesus para sentar à sua direita e agora fala também que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, todas as coisas é o quê? O que a gente acabou de explicar. Principados, potestades, domínios, todo nome que se possa nomear no presente e no futuro. Tudo está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, que usa uma figura também veterotestamentária, que é o quê? Debaixo dos pés. Ou seja, era muito comum, como eu falei agora, um rei que dominava o outro e colocava os pés no pescoço do outro, para mostrar que ele venceu e que ele tinha autoridade e mais poder do que aquele outro rei. Era uma forma de humilhar aquele outro rei. Todas as coisas. E ali, a quem o Pai deu, né, a Cristo? Deu à igreja. Então, a relação com a igreja, do cabeça do universo, ele também é cabeça da igreja do Senhor. E verso 23, para fechar, que vai explicar agora sobre a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o que de Cristo? O seu corpo, ou seja, a articulação entre o cabeça e o corpo. Esse Senhor poderoso, glorioso, que reina sobre principados, potestades, sobre todo nome que se nomeie, tanto no presente século como no vindouro. Esse Senhor, ele é o cabeça da igreja. Isso significa, irmãos, que a igreja está ligada a esse cabeça, que a autoridade da igreja não é governo humano nem governo espiritual do mal. A autoridade e o governo sobre a igreja é exatamente o Senhor Jesus Cristo, que nós vimos que foi ressuscitado dos mortos e colocado para sentar à destra do Todo-Poderoso, mostrando a autoridade dele. Essa é a autoridade sobre as nossas vidas. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas é a igreja. Eu pus um ponto de interrogação. Irmãos, não é a igreja essa plenitude. O que está falando é que a plenitude, que é o cabeça, está na igreja. E a igreja usufrui da plenitude do Senhor. Por isso que é um texto muito difícil. A NVT traduz, ou seja, que a igreja faz parte dessa autoridade do Senhor. É uma forma mais simples de entender. Exatamente isso. Vamos olhar agora para o texto e para nós fecharmos a nossa aula de hoje. Como explicar a desvantagem que temos como igreja hoje? Perseguições, mortes,
mesmo sabendo que já somos o corpo de Cristo, o que possui todo o poder sobre o principado, potestade, poderes, domínios e de todo nome que se possa nomear, tanto agora como até o fim. Como é que a gente entende isso? Como podemos usar esse poder de forma correta? É isso que eu quero que você. Não parece uma contradição? Se a gente é o corpo de Cristo e ele é o Todo-Poderoso, por que que a gente tem tanta desvantagem? E a segunda pergunta, como podemos usar esse poder de forma correta? Como é que nós vamos agir de forma equilibrada em relação a isso? Essa é a pergunta. Pode conversar. Não é uma contradição? E aí, vamos fechar? Quem gostaria de falar? Não é contradição, irmão? Como é que eu faço parte? Como é que eu faço parte da igreja, que é corpo de Cristo, que é o cabeça, está acima de todo principado, potestade, domínio, poderes, né? Como isso pode ser viável, né? Não parece uma contradição isso aí? Pelo menos parece muito forte, igual o Denorex, né? Parece, né? Realmente, a gente estava pensando. Antes, pastor, deixa eu só fazer uma correção. Aquela informação que eu tinha dito para o senhor, de que o filme do Mel Gibson ia ser lançado agora, em 2027. É, em dia 28 de março é lançada a primeira parte, dia 6 a segunda parte, Show. 6 de maio. Então, não é assim. Uhum. Então, é uma contradição mesmo. Porque, como explicar que Deus Cristo tem todo o poder,
está sobre todo principado, potestade, poder e domínio, sobre tudo. E ao mesmo tempo que eu creio nele, eu sofro perseguições, parentes morrem por doenças terríveis, às vezes a pessoa mesmo, de pele, morreu de câncer, né? Então, como explicar isso? A única forma é explicar isso é que Deus faz todas as coisas para o seu próprio glória e poder, né? Está no controle de tudo e sabe, tem algum propósito nisso tudo. Sim. Romanos 8, 28 está no contexto do que a gente está falando, de sofrimento, né? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está falando ali para os romanos que estavam sofrendo igual a gente está vendo aqui no contexto neotestamentário. Sofrimento muito grande, né? Mais alguém quer falar? Coisa que a gente ficou pensando aqui. Primeiro, falando da soberania de Deus. Essas coisas estão acontecendo, ele mesmo quis assim. Mas uma coisa que a gente pensou agora no final, comentando com o João, talvez seja ele tentando direcionar o nosso olhar para a única coisa que importa, né? No sentido de que, apesar de todas essas tragédias, doenças, perseguições, fome, a única coisa que a palavra garante que não pode acontecer é separar a gente do amor de Deus. Né? Uhum. Então, talvez a única coisa que importa seja o amor de Deus. Mencionar a gente para mostrar que seja a coisa mais importante das nossas vidas. Sim. Irmãos, quantas pessoas saíram do Egito de 20 anos para cima e entraram na Terra Prometida? Josué e Caleb. Uma porcentagem muito pequena, né? Muito pequena mesmo. Então a gente vê a soberania do Senhor. Lógico. E a segunda pergunta: como podemos usar esse poder de forma correta? É o poder que está sobre nós, o Senhor. Como é que a gente pode usar o poder da autoridade de Cristo sobre nós? Que nós não podemos usar? Foi falado no início da EBD. Nós vamos precisar de poder para vencer o quê? O pecado, a carne, o padrão do mundo e o diabo. Como é que a gente vai vencer? Então a gente precisa usar esse poder de forma adequada. E tem coisas, irmãos, que Deus não vai nos livrar. Jesus não é o exemplo? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí vem a segunda parte da oração perfeita de alguém que é servo. Contudo, seja feita conforme a tua vontade. O que isso quer dizer, irmãos? Tem momentos que Deus não vai abrir mão do nosso sofrimento, da dificuldade em casa, da dificuldade na igreja, da dificuldade no trabalho, da rasteira no trabalho, de gente que tem inveja do crente. Aí a gente fala, meu Deus, mas eu não sei por que eu estou passando isso, eu não fiz nada. Aí Deus fala, eu sei, né? Vamos fechar, vou pedir para colocar Romanos capítulo 5, do 1 em diante. Acho que eu vou chegar aí até o 11. Esse é um dos textos, nós citamos outros aqui, ó. Aí aqui passa, né? Então, isso é uma descoberta grandiosa, viu? Portanto, uma vez que pela fé fomos, o que está acontecendo? Até o capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando como ser salvo, que é o primeiro verso 16 e 17, que é pela fé. E ele termina o 3 falando fé em quem? Porque eu posso ter fé em Buda, eu posso ter fé no Rotary Club, eu posso ter fé no Papa, eu posso ter fé em Allan Kardec, como foi trabalhado aqui na EBD, eu posso ter fé no padrinho Cícero, né? Romão Batista, como falava o Zeca Diabo, né? Fé em quem? E ele vai trabalhando, ele deixa no ar no capítulo 1 e ele vai fechar com Cristo.
No 4, ele fala a fé de Abraão como exemplo. Ele dava glória a Deus enquanto estava lá, 25 anos para se cumprir a promessa. Ele ia ser pai, né? No 5, ele começa falando: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos por Deus, temos paz com Deus e não paz de Deus. Isso aqui é uma linguagem que de guerra, irmãos. A gente estava em guerra com Deus, agora está em paz. Não está falando que tem paz, entendeu? Aquela tranquilidade. Nossa, que dia maravilhoso, tá tudo bem. E a pessoa está com câncer. Dá para entender, irmãos? Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Nos aproximou. Não somos mais inimigos, somos filhos, amigos. E aqui a linguagem de Efésios, né? Filhos adotivos, né? Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça. Está vendo? Metodologia da salvação, fé em Jesus. Que agora desfrutamos com segurança e alegria. Já estou salvo, mas eu estou sendo salvo. Pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Está falando de quê? Escatologia. Eu vou participar da glória de Deus, mas eu ainda estou aqui, irmãos. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso vir à igreja, eu preciso me purificar, né? Eu preciso, eu tenho, eu já sei que eu já estou lá, meu nome está lá, ok? Mas eu tenho que fazer o quê? A minha obra de santificação com o Senhor. E aí vem, também nos alegramos ao enfrentar, olha, a alegria disso aqui. Quem não está alegre, irmãos, de ter o nome escrito no livro da vida? Por isso que o enterro de um crente é espetacular, irmãos. A gente vai lá, a gente sofre porque a pessoa partiu. Que não vai ver ele na cadeira, não vai ver ele na mesa ali comendo, não vai ver contando piada, falando alguma graça, ou orando, a gente não vai ver. Mas ele está lá. Então a gente está muito bem. Isso é uma alegria? É, mas o apóstolo Paulo fala, a alegria não é só essa, não. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E o que mais? E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Olha, irmãos, deixa eu voltar aqui. Não dá para continuar. Produz o quê? Perseverança. Por que tem muito crente que desiste fácil das coisas? Que não tem perseverança? Porque o problema está o quê? Não sabe encarar as dificuldades. Isso é do diabo. Isso aqui é não sei o quê. Isso aqui é não sei o quê. Não é Deus. É Deus mesmo. Está colocando essa provação, essa dificuldade. José, né? Ele deve ter falado. Na época não tinha nem o linguajar. Isso é outra coisa, tá? É um mundo aqui, a gente pode entrar nisso aqui. Mas imagina José lá. É o capiroto que me colocou aqui. Aqueles irmãos desgraçados. E não sei o quê. E papapá. E tá. Irmãos, imagina o que é que se passou na cabeça daquele homem. Injustiçado, os caras com inveja dele. Aí a mulher do capiroto fala que ele queria agarrá-la, que a mulher do Potifar era a mulher do capiroto, né? Gente, para onde ele ia? Deus prosperava todo mundo e agora ele está na masmorra e ele é usado por Deus. Aí o copeiro-chefe é restaurado ao trono e nada dele. Esqueceu. Você acha que esqueceu, irmãos? Não estava na hora. Dificuldades, provações, a gente deve se alegrar também, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos perseverança. Agora, uma coisa aqui: essa dificuldade, provação, não é fruto de pecado. Não é. É fruto de santificação da obra do Senhor, que Ele tem compromisso conosco de nos transformar parecidos ao Seu Filho. Perseverança produz o que? Caráter aprovado. Quem foge da boa tribulação, foge do caráter aprovado. Não vai ter caráter. O caráter aprovado fortalece nossa esperança. A pessoa vai ter esperança. Então, se a gente trata as tribulações e as provações de forma correta, a gente vai ser perseverante. A gente vai ser
uma pessoa que tem um caráter mais parecido com o de Cristo, e outra, a gente vai ser aprovado esse caráter e vai fortalecer a nossa esperança no Senhor. Por exemplo, o Wendel ficou aqui, né? Esses dias desempregado. Ele não parou de vir aos cultos, ele não parou de orar, ele não parou. Ele fez as mesmas coisas que ele faz. Quando chegou o emprego, eu falei para ele: Deus te aprovou. Você não foi aprovado só de que achou emprego. Você foi aprovado, você foi perseverante. O caráter seu foi aprovado e você agora é uma pessoa mais esperançosa. É ou não é? Porque você sabe que Deus está contigo. Agora, olha lá. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Essa palavra aqui, ó, tá? Encher. Quem lembra daquela propaganda da Fanta? Lembra? O cara tomava assim e fazia assim no casco, ó. Porque a Fanta era tão boa, a propaganda queria passar isso, né? Que não pode sobrar nenhuma gota. Ou seja, o amor de Deus é derramado até a última gota. É o que essa palavra quer dizer. Nos nossos corações. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa, e não antes nem depois, e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos, não é porque a gente é justo, ele que declarou justo. Então, por seu sangue certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Olha só que coisa maravilhosa. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado, temos paz com o Senhor. Pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos finalizar aí, voltar para a gente finalizar agora. Então, aplicações. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus foi utilizado para a nossa redenção e filiação. A gente tem que lembrar disso. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo foi o mesmo que foi usado para a nossa redenção e filiação, irmãos. 2. Jesus tem o poder e autoridade sobre tudo e todos. Quando você está orando a esse Deus. Será que há algum impossível para ele? Por exemplo, você está orando pelo vizinho para se converter. Aí ora assim, Senhor, abençoa a Genoveva e não sei. Aí dentro está assim, será que Deus pode fazer isso? Lógico que pode. Ele ressuscitou, Jesus. E o poder está sobre nós, com todo poder. E todo poder nos céus, na terra e debaixo da terra estão debaixo do poder de Deus. E outra, irmãos, eu coloquei isso aí de propósito, a última aí. A igreja é o corpo de Cristo, não cabeça. A igreja sempre tem que perguntar, Senhor, é da tua vontade? Senhor, nós vamos fazer isso, é da tua vontade? Igreja, irmãos, se não for assim, o cabeça é Cristo. A igreja, ela vai pensar que é a cabeça. Nós temos que nos colocar debaixo da autoridade do Senhor, temos que nos humilhar, temos que agradecer, temos que louvar. Qualquer coisa na sua vida, irmãos, que aconteça, veja, se não foi fruto de pecado, glorifique, porque Deus está te dando uma oportunidade espetacular de você crescer e ter perseverança, ter o quê? Caráter aprovado. E 3, ser uma pessoa que tem esperança verdadeira, não coloca as coisas nas coisas aqui do mundo visíveis, mas nas coisas do Senhor. Às vezes você não está vendo nada, mas tá. Eu lembro quando eu fui casar, uma semana para o casamento eu não tinha nada. Aí o pessoal vinha perguntar, o que é que você tem? Mas Deus colocou aqui na ponta da língua a resposta. Eu falei, eu não tenho nada, mas tenho tudo. Eles falaram, não entendi nada.
Falei, eu não tenho nada visível aqui, mas eu tenho tudo que é o Senhor. É exatamente esse texto aí. Tá? Que Deus seja glorificado. Até hoje eu uso coisa do meu casamento. Ela vai fazer 32 anos. Eu não era careca como eu estou ficando careca agora, né? A densidade capilar, às vezes eu encosto a cabeça na parede, eu sinto que já não é mais a mesma. Há muito tempo. Glorifica a Deus. Lembre-se que Jesus é aquele, a Trindade fez essa obra e ele está acima de todo principado, potestade, domínio, de todas as forças, de todo nome que se possa nomear no céu e na terra. O problema, irmãos, é que às vezes a gente quer usar o poder do Senhor para fazer o que a gente quer. A gente tem que usar o poder do Senhor para obedecê-lo e fazer o que ele quer. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que nós possamos dar mais alegrias ao Senhor dia a dia. Vamos ficar de pé. Vamos orar. E foi cirúrgico, terminou exatamente ali, ó. Mas eu tenho que ressaltar essa camisa maravilhosa, né? Irmãos, ó, sinto muito para quem não é, mas vamos orar. Senhor, queremos te agradecer. Voltamos aqui, Senhor, primeiro para te pedir perdão, Senhor. Quantas vezes olhamos para baixo? Quantas vezes pensamos que sofrimentos que temos passado, que são esmerilhos da alma para a nossa purificação, para a nossa perseverança, para o caráter mais parecido com o do teu filho, e com uma vida de esperança verdadeira, não lançada em coisas passageiras ou algo que a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Não, o nosso depósito está lançado no Senhor. E nós queremos, Senhor, te pedir perdão, Pai, porque às vezes a gente fica olhando para baixo, a gente fica olhando para a economia, a gente fica olhando para a política, a gente fica olhando, Senhor, para os projetos, às vezes que nem são do Senhor, que a gente cria, corre atrás e se frustra. Senhor, queremos olhar para Ti nesta manhã, te agradecer porque o Senhor foi ressuscitado para que todos vejam que Tu és o príncipe glorioso e poderoso, Senhor Jesus, que está sentado à direita do Pai, e que todo poder no céu, na terra e debaixo da terra estão debaixo dos teus pés, Senhor. Muito obrigado nesta manhã pelo Senhor nos lembrar disso e a obra que o Senhor fez para que fôssemos chamados filhos de Deus. Não somos mais filhos da ira de Deus, somos filhos do amor do nosso Pai. Muito obrigado nesta manhã, Senhor. Se tem alguém aqui passando alguma tribulação desse tipo, a boa tribulação, que o Senhor possa lembrar e alegrar, como o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar também nas próprias provações e tribulações. Muito obrigado nesta manhã, Senhor. Tenhamos um restante de dia, esse dia tão bonito, na paz do Senhor. Que seja bonito também dentro do nosso coração, a nossa gratidão a Ti. Oramos agradecidos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom almoço. Que Deus possa abençoar a vida de vocês.